aqui. Tá bom. Outra coisa que eu queria contar para vocês é que uma moça que eu sempre gravo os vídeos e posto lá no YouTube. E aí uma moça que está assistindo, ela falou que ela baixa e ela ouve no carro as nossas reuniões. Sim. Essa responsabilidade está aumentando. Né? Vamos pedir ao Espírito Santo, decida por nós as nossas palavras. Exatamente. Mas a última reunião eu editei, eu devo confessar. Foi ótimo. Eu prestei atenção, eu assisti. Eu gostei. É muito bom depois assistir. Sim, sim. Então tá bom. Então, se você quiser começar, Ana, no parágrafo 5. Antes que tomes quaisquer decisões por conta própria, lembra-te de que te decidiste contra a tua função no céu e, então, considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. A tua função aqui é somente decidir-te contra decidir o que queres, em reconhecimento de que tu não sabes. Como, então, podes decidir o que deverias fazer? Deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus e pela tua função, conforme ele a conhece. Assim, ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo, por não amar o Filho de Deus e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Desiste dessa tentativa frenética e insana que te rouba a alegria de viver com teu Deus e Pai e de despertar com contentamento para o seu amor e santidade, que se unem como a verdade em ti, fazendo com que sejas um com Ele. É interessante esse parágrafo, ele começa dizendo lá que todas as vezes em que eu tomo decisão por conta própria, eu estou me decidindo contra a minha função. E a minha função, olha que função simples, é simplesmente admitir que eu não sei como decidir por mim mesmo. Sim. E o Espírito Santo conhece a nossa real vontade e pode tomar decisões por nós. Ele está pronto para assumir até que eu entenda que eu não sei tomar decisões por mim mesmo. E aí eu tento ensinar a culpa ao invés de ensinar o amor. E quantas vezes assim eu vejo por mim, quantas vezes eu tento ensinar a culpa ao invés do amor? Quantas vezes eu uso aquele, que eu estava falando, os adjetivos no passivo, chateada, magoada, decepcionada. O que eu estou ensinando para essas pessoas? Então, toda vez que eu falo isso, eu estou ensinando para o Filho de Deus que eu estou dizendo para ele que ele tem pecado e que existe algo lá fora que pode mudar quem eu sou. Aí tem uma parte aqui do Ken, que ele fala assim, que nesse parágrafo, Jesus está nos provocando gentilmente. Ele está falando que a gente não só abriga a ilusão de que nós podemos tomar decisões por nós mesmos, mas que, além disso, eu quero fazer. Então, o Ken fala que eu tenho que lembrar que qualquer decisão que é baseada na crença da separação, da individualidade, do especialismo, significa que eu estou seguindo o ego. Então, por isso, o resultado não pode ser diferente de eu ficar infeliz. Então, só quando eu perceber que a dor, só quando eu consigo perceber o sofrimento e a dor que as minhas escolhas me trazem, é que eu me motivo a escolher lembrar da minha função do perdão. Porque ela traz, consigo a memória do céu. Então ele fala assim, o Ken ainda, Ele fala assim, que no começo nós todos queremos ser separados, autônomos, especiais. E agora eu decido contra esse desejo.
Então eu olho para o ego, a expressão do que eu pensava que eu queria, e alegremente eu tomo conhecimento de como ele falhou comigo e não me trouxe a felicidade e a paz que eu tanto queria. E eu também não sei como manter. Mas, quem continua falando, felizmente nós temos o irmão mais velho que nos ensina os meios para que nós nos tornemos esse ser mais feliz e em paz. E o penúltimo passo que nos desperta para o nosso ser, que é o mundo real. Então, eu não sei nada, eu não conheço o problema, eu não conheço a solução. Como que eu posso tomar uma decisão que tenha qualquer significado? E, no entanto, como aprendiz feliz, eu aprendo a lição do Espírito Santo de desfazer a culpa através do perdão. E aí, quando eu faço isso, a alegria é o resultado inevitável, porque eu decido com o Espírito Santo para despertar para a verdade da minha unicidade no amor e na santidade de Deus. E essa decisão, ela só é tomada quando eu retorno para minha mente, reconhecendo o fardo da culpa que eu coloco em mim mesma e nos outros. E quando eu percebo isso, então eu finalmente escolho contra isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse parágrafo? É que parece tão simples, não é? Nós compreendemos tudo tão direitinho. Por que que nós não temos um Bluetooth com você, ouvindo você o dia todo? Para entender, eu estou colocando a culpa em mim e nos outros. E isso me leva ao auto-ódio. E esse auto-ódio só pode ser vencido se eu me perdoar. E é tão grande essa fúria dentro de mim que as projeções se tornam tão graves, né? A ponto da gente criar rejeições e mais rejeições, criar até medo social, de não querer se relacionar, e tudo isso porque a gente não observa que é a culpa que desenvolve essa minha maneira totalmente contra mim mesma. E aí ontem eu ouvi Maria Amélia falar que ego é guerra. Aí eu disse, agora tá fácil ver o ego, porque essa guerra tá nos meus pensamentos, né? São muitos pensamentos. Então eu já não preciso mais ver a guerra fora, eu já preciso reconhecer. Poxa, o que eu estou pensando? O que é isso que está acontecendo? Eu estou em paz? E todo o tempo vigiando, Mas vai melhorando, né? Graças a Deus, eu sinto que eu consigo me sentir melhor. A cada dia um pouquinho melhor. Só para ver aqui... Não tem como não pensar, né, na conversa que a gente teve, e ele coloca aqui, né, que as nossas decisões por conta própria é que deixam a gente aqui. Então, é muito aquela questão da confiança. Então, eu deixo as minhas decisões à parte, eu esqueço elas, não tomo mais decisão nenhuma e entrego essa decisão para quem sabe, né, para o Espírito Santo, para ele me orientando. Mas e essa confiança? Falta, né, às vezes, essa confiança para entregar mesmo as decisões, porque a gente quer estar no controle a todo momento, quer tomar tudo que é decisão, e aí acaba não passando, por muitas vezes, essa decisão para o Espírito Santo. É legal isso que você trouxe do controle. Também tem aquilo que a gente estava falando ontem, né? Porque às vezes o controle parece que é eu só tentar mudar as circunstâncias. Mas se a gente pensar, né? Porque a gente fala, não tente mudar o mundo. Mude a sua mente a respeito do mundo. E aí, quando a gente pensa no nosso corpo, no ser, e quando eu falo em corpo, definição de corpo do curso, né? O ser psicológico, emocional, racional, tudo isso. Quando eu coloco isso como sendo no mundo, fora de mim, e eu tento às vezes controlar as minhas próprias emoções, eu tento estabelecer como eu devo me sentir, o que eu devo pensar, o que eu devo tudo isso, ao invés de simplesmente observar que aquelas são circunstâncias fora de mim, né?
também é uma forma de controle. Porque eu vi isso que agora com os livros do David está ficando muito claro isso, porque para mim era assim, mundo lá fora era umas circunstâncias, de repente sei lá, uma briga no trânsito, alguém que dá uma resposta atravessada, tudo isso. Mas o mundo lá fora também é o meu corpo, né? É alguma forma de expressão de alguma coisa que está aqui na minha mente. Eu estou expressando isso no mundo lá fora. Para mim, esse parágrafo me fez lembrar, assim, de forma bem prática do meu dia a dia, né? Quando eu levanto de manhã, que eu ligo a televisão, nos jornais da manhã, e você ouve todas essas notícias, você realmente sente que esse mundo não tem jeito, né? Mas, ao mesmo tempo, né, quando você se lembra, né, que você está estudando, que você está aprendendo e que você pode escolher o seu professor, e você se lembra de que você não sabe, né, eu não sei, né, o que é melhor, eu não tenho a visão geral do todo, eu não posso julgar os acontecimentos e os fatos por uma coisa só, né, mas quando você olha um pouquinho para dentro e você percebe que realmente, para o ego não tem jeito. Se a gente for fazer um acordo com o ego, isso aqui realmente nunca vai ter jeito. Mas se você olhar para você, olhar para dentro, e você, com honestidade, que é a segunda qualidade do professor de Deus, né? Tem a confiança, depois a honestidade. E você realmente falar, eu não sei, e você se entregar nas mãos de quem sabe, né? Eu acho que aí você percebe que a mudança já está acontecendo e ela é muito forte. E ao mesmo tempo, o que me deixa mais tranquila, né? E esse parágrafo eu faço um link até com o que eu falei aqui na semana passada, né? Deus tem um plano para a salvação, né? Então a gente tem que confiar. A gente não sabe, mas Ele sabe, né? E ao mesmo tempo, eu comigo mesma e com os meus botões, eu penso, eu não sei o que o amor é ainda, mas eu sei o que o ego é. E sabendo o que o ego é, fica tão mais fácil decidir, né, a favor do amor, né, não contra o ego, porque a gente vai estar brigando e a gente vai estar se enrolando, né, mas sabendo o que o ego é, eu acho que fica muito mais fácil você se decidir pelo oposto, né, ou pelo contraposto, né, que seria o amor. Então, qualquer decisão que a gente vá tomar e que a gente saiba que é o ego que está ali, para e pensa um pouquinho e vê se não dá para fazer de uma forma diferente, né? Escolher de novo, escolher um outro professor. Isso eu tenho aplicado na minha vida assim de maneira bem prática. Muito legal, Tuzita, esse aspecto que você trouxe, porque é justamente isso. Quando eu sei que eu estou tomando a decisão por mim mesmo? E assim, eu tenho que saber quando eu sei que já tomei a decisão por mim mesmo, né? E isso dá para saber pela maneira como eu estou me sentindo. Aí eu já sei quem foi o meu professor, para quem que eu dei a mão. Vamos lá junto agora nessa decisão, né? Você falou que dá para saber quando a decisão é pelo que você está sentindo, é isso que você disse? Isso, pela maneira como eu me sinto. Só para compreender, foi isso mesmo. Por exemplo, hoje, eu tomei uma decisão que é uma amiga muito querida para mim ela é um símbolo de doçura e de candura no mundo. E hoje ela foi embora. Eu não sei quando ela vai voltar. E aí, em algum lugar na minha mente, existe uma certeza aqui dentro que nós não somos corpos nos separando e que nós somos uma mente. Então, que nós estamos juntas. Mas ao longo do dia, ou até no momento de despedida dos corpos, eu acreditei que
a doçura e a candura estavam saindo da minha vida. E em algum lugar eu acreditei que, de repente, era porque eu não merecia aquela doçura mais, ou porque eu estava querendo me afastar daquela doçura, não sei. E aí, quando eu me flagrei naquele momento, eu era vítima. E, obviamente, o que eu senti era uma mistura de emoções, mas o que predominou, com toda certeza, era a tristeza. Hoje eu pensei em 500 pessoas que eu ia mandar uma mensagem, me ajuda a ver a verdade. E aí, hoje, até eu conversei com ela na tarde, eu falei, eu nem sei, vamos fazer a reunião do grupo, eu estou nesse misto de emoções aqui. A Ana falou, não, vamos lá, a gente vai lembrar do propósito, juntos no propósito. Então, assim, pela maneira como eu estava me sentindo, arrasada, triste, em falta, então dava para saber que eu tinha escolhido um outro professor, que me contou coisas que não podia ser verdade. Não era possível que aquilo era verdade. E depois, quando eu consegui voltar para o meu lugar, eu entendi que, pelo contrário, aquela doçura, candura estava na minha vida porque eu acolhi isso. E agora eu não estou mandando ninguém embora. São as circunstâncias que eu não mudo e que está aqui dentro de mim. E que bom, que lindo, que maravilhoso poder ter uma pessoa como essa na minha vida. E aí agora, com esse sentimento, eu sei que eu escolhi outra coisa. Você está longe da gente aqui, mas eu adoro ver sua doçura e sua candura. Gratidão. Mas, Juliana, eu quero te falar também sobre essa emoção. Porque nós podemos olhar para a emoção. Na verdade, nós queremos fugir de sentir. Nós não queremos sentir, mas nós precisamos sentir. E o medo, ele não nos permite a confiança para sentir. Então, quando você tiver oportunidade, olhe para isso, porque há um comboio emocional. Isso é só a ponta do iceberg. E é um sinal de que nesse desconforto, você pode observar tantas coisas que podem estar sendo compreendidas. E você pode estar liberando essas emoções que estão guardadas em suas células. Que a gente pensa que temos somente células no corpo físico, mas temos células no corpo emocional, temos muitos outros corpos com células que guardam memórias. E se nós não olharmos para o desconforto, nós estamos apenas adiando. Ontem até se falou num livro, que diz que é um livro bem simples, da Debbie Ford, que é O Lado Sombra dos Buscadores da Luz. Que houve um comentário em que o curso em Milagres não é um curso de amor, é um curso para que nós possamos estar nos dando conta de que nós escondemos muito de nós mesmos, porque não temos coragem de olhar, e por isso estamos sempre projetando tanto e culpando tanto, mas nessa oportunidade que você está tendo, você vai sentir a riqueza de olhar e não sofrer, simplesmente aceitar, e aceitando, e aceitando, e você vai ganhar. Confie, viu? Depois me conte. Porque no fundo é a primeira camada, né? Só parece que aconteceu alguma coisa lá fora, mas eu acho que esse sentimento de vazio e de abandono e de separação é uma coisa tão profunda que muito dificilmente vem à tona, né?
E aí parece que existe um gatilho externo que traz isso para a consciência. E você tem razão, é a fuga, né, de não querer sentir aquilo, né? Mas, mas foi interessante, assim, porque eu sabia que em algum nível mais superficial mesmo, eu tinha escolhido alguma outra coisa, sabe? E não era aquela situação mesmo. Eu sei. Eu fiz um trabalho chamado Sistema Isha, em que eu vi várias pessoas durante uma semana que precisavam estar olhando para a tristeza. E eu ficava morrendo de dó de perceber. As pessoas que sentiam tristeza precisavam estar entrando nessa escuridão, olhando para essa escuridão. E o oposto disso é o nosso mundo de distrações. Nós estamos habituados a um mundo de distrações. E quando eu vi assim um monte de colchonetes pretos e as pessoas sentadas nesse colchonete, encostadas na parede e assim, e olhando para isso, eu dizia assim, meu Deus, elas vão morrer de tanta tristeza. Eu não aguentava nem olhar. E de repente, eu vejo que nós não queremos viver as emoções, mas nós somos humanos. Nossa parte humana é essa. E é linda essa parte. Porque só assim a gente sente que temos um pai, que podemos pedir ajuda. E ficamos pequenininhos, crianças inocentes, pedindo colo. Quando quiser um colo, viu? Ainda bem que você está perto de vir para aqui. Quão pouco a gente se permite ter o colo, né? Pois é, você vem com sua mamãe, você vai ter direito a um colo baiano da mamãe. Vamos lá, vamos estudar. Vamos lá, vamos então para os 6. Eu queria só complementar uma coisinha sobre o que você falou, Juliana, que eu vivi uma coisa muito parecida com o que você falou, recentemente até. E aí depois eu me dei conta de que, na realidade, a lição, né, era olhar para o símbolo, né, desse distanciamento de uma pessoa, né, que eu estava sentindo, né. E aí eu vi que o importante não era o distanciamento dessa pessoa ou o desejo de mantê-la perto, e sim a capacidade que eu tinha de sentir o amor que eu sinto por aquela pessoa. E aí, quando eu percebi que esse amor estava dentro de mim e que essa capacidade de amar estava em mim, esse distanciamento, ela ir embora ou ficar, não fez a menor diferença. Eu olhei para o que eu estava sentindo, porque eu estava emanando. Então, às vezes, as situações acontecem como símbolos para a gente olhar, né? E a gente acaba olhando para fora. Mas quando o que importa é a capacidade que você tem de perceber a doçura, a candura, né? E o amor que essa pessoa faz você sentir. E não é ela que faz você sentir, é que está em você e que você coloca à disposição. Uau! Amei! Maravilha! Muito bom, muito bom. Acho que não foi eu que falei, não. Acho que foi o Espírito Santo, porque eu senti um arrepio. Vamos ouvi-lo. Continua, Ju. Pode continuar. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como o respirar. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho no verão. Só a tua própria volição parece fazer com que a decisão seja difícil. O Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Ele sabe. E ele vai te dizer e depois vai fazer por ti. Tu
que estás cansado. Acharás que isso é mais repousante do que o sono, pois podes levar contigo a tua culpa quando dormes, mas não podes trazê-la a isso. Nossa, que alívio, né, ler esse parágrafo. Que colinho de pai mesmo, né? O colinho que eu estava querendo. Então, eu sofro um tanto para tomar a minha decisão, porque eu acho que eu posso tomar sozinho. E aí ele fala, o dia que você aprender que você não sabe tomar decisão, vai ser tão fácil quanto respirar. Aí vem o meu ego e fala, não, mas você não respira direito. O seu pulmão tem capacidade para não sei quantos litros, você respira só metade. Mas o que a gente estava falando ontem, né? Será que precisa de tanto esforço para ser aquilo que eu já sou? E aí, se a vontade de Deus é a minha felicidade, não pode ser difícil. E se eu estou falando de Deus, esse caminho tem que ser gentil. Então, eu sempre posso perguntar para o Espírito Santo o que eu devo fazer. Já pensou chegar ao ponto, pensou que incrível, de reconhecer que eu não preciso fazer nada? E aí o Ken, né? O Ken traz aqui, ele fala assim que eu não experimento esse processo como sendo um processo fácil por causa da insistência arrogante de que eu estou certo. O que os meus ouvidos ouvem, o que os meus olhos veem, o que o meu cérebro interpreta é real, é palpável, é racional, tem uma lógica por trás disso. Então, ele fala, você tem que ter disciplina persistente para desaprender as mentiras que nós ensinamos para nós mesmos. Mas uma vez que você começa a empreender isso, começa a fazer isso, o que poderia ser mais natural e amoroso do que seguir a orientação gentil de Jesus? Entretanto, primeiramente, eu tenho que me mover através da arrogância, que não apenas me diz que a minha percepção está correta, mas que eu devo construir castelos, reinos, altares, igrejas para testemunhar e para comemorar a verdade das minhas ilusões e alucinações. Veja isso. Então, dessa maneira, eu nunca posso conhecer Deus, porque a realidade de Deus espera além da minha culpa e da minha projeção. Aqui para mim, nesse parágrafo, o que ficou muito claro é a promessa de Deus para a gente. E uma promessa é algo muito forte, né? O Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Isso já está garantido. Então, se preocupar para quê? O David sempre fala que nós estamos aqui para relaxar. Inacreditável. Baiano já gosta, viu? Eu acho que muitas vezes a gente esquece de rir, leva muito a sério. Eu levo esse mundo muito a sério. Então, eu acho que é aquele momento que o Filho de Deus esqueceu de rir. A gente está aqui, e o Gary fala, ele fala assim, olha, então, você começa a perdoar agora, porque é só por isso que você está aqui. E se você não tem nada melhor para fazer do que perdoar, então comece agora. E o que você comentou sobre a gente se esquece de rir, é que é uma ferramenta essencial, né? O humor é uma ferramenta de você conseguir enxergar a sua sombra, né? Sem se abalar, né? Sem se deixar para baixo, literalmente, né? Você ri, rindo você consegue ver aquilo que está em você, né? Eu não levo a sério aquilo que está acontecendo, porque aquilo não tem efeito nenhum sobre mim. Então eu posso rir.
E assim, é interessante esse aspecto do curso de rir, né? Porque é justamente não levar a sério. Eu olho para aquilo e falo, não, isso não é causal. Não é uma causa para nada. E quando a gente ri, né? Quando a gente ri ou quando a gente lembra de não levar tão a sério, eu acho que fica bem claro, porque isso aqui a gente tá no tempo, e então tudo vai passar. Não adianta a gente ficar, né? Você se apegar a uma coisa que passa, né? Então levar um pouco com humor é fundamental para tirar um pouco a carga, né? De você achar que só há sofrimento, porque no final tudo passa. Porque a nossa consciência está no tempo, né? E não na eternidade, né? Ainda. E até isso, né? Essa semana eu estava pensando, eu até escrevi um texto a respeito disso, falando dessa transformação mesmo. Por que é tão difícil nos transformarmos? Isso que você falou, né, Tuzitas? Assim, eu me identifico, por exemplo, como aquela pessoa que, como eu disse agora, eu estava, né, falando, existe um símbolo de candura e de doçura fora de mim, né? Então, eu me identifico como uma pessoa, sei lá, mais rígida, mais dura, enfim. E aí, por que é tão difícil eu mudar? Porque, imagina, se eu não for uma pessoa dura, se eu não sofrer mais, eu não sou mais aquele ser que sofre, então quem sou eu? E aí eu tenho medo que se eu começo a deixar esses aspectos de sofrimento de mim, eu não vou mais me reconhecer, eu vou ser menos de mim mesma. É como se um pedaço de mim saísse. E aí eu tenho medo de não me reconhecer. E no fundo, qual que é a nossa dificuldade toda de trilhar o caminho espiritual? É porque o meu ser individual aqui, egóico, ele está morrendo de medo de deixar de existir. Porque se o amor é real, é para todo mundo. Não, mas espera aí, para todo mundo. Eu sou muito mais boazinha que o resto do mundo. Né? Então, e por isso que eu quero esse símbolo de candura e ternura perto de mim, para que eu consiga me acolher, porque parece que eu preciso desses sinais ali do lado de fora para que eu consiga olhar para mim mesma com amor, né? Mas o Espírito Santo, Jesus está falando. Ele está falando, ó, o que você quiser, o Espírito Santo vai responder. E será que eu quero? E se ele me responder que eu não sofro? O que eu faço com a historinha que eu contei a minha vida inteira para mim mesma? Mas, Juliana, eu reflito um pouco sobre a questão das emoções e já que nós não somos os pensamentos privados, nós temos todas as emoções. E tendo todas as emoções e não sentindo culpa, nós precisamos estar olhando quando elas acontecem, tomando consciência que elas estão acontecendo, e aí despertando de que ninguém tem culpa do que está acontecendo. Porque só assim eu posso estar presente. Senão eu vou estar fechando uma porta de um quarto que eu não gosto da minha agressividade. Então, tipo assim, eu coloco então a minha agressividade nesse cantinho aqui, eu fecho a porta. Eu não gosto quando eu fico muito intolerante, então eu não gosto dessa minha parte, eu também vou ali e fecho a porta. Que é exatamente como você falou aí, que você vai tirando pedacinhos de você para que você sobreviva e vai escolhendo sempre aquilo que você gosta, aquilo que você quer, porque a vontade de Deus é a felicidade perfeita. Mas eu acho que a vontade de Deus é a felicidade perfeita no nível do céu, por conta de que nós estamos aqui nessa parte humana experimentando. Nós escolhemos estar aqui experimentando. Acontece que nós escolhemos o que
como queremos experimentar. Que vocês tinham até comentado aí em um outro momento sobre essa coisa de escolher, porque o fato não modifica. Nós não podemos modificar o fato. E a gente quer sempre meio que assim diminuir o fato, a gente quer se enganar um pouquinho sobre o fato, a gente não quer olhar de verdade para o fato, porque não estamos realmente prontos para olhar para aquilo que nós somos na nossa parte vulnerável. E enquanto a gente não se sentir inteiro, completo, unido a Deus, não há problema nenhum em olhar para isso, não é? Eu preciso negar que eu me sinto vulnerável, eu escolho pedir ajuda ao Espírito Santo, eu peço ajuda ao Espírito Santo quando eu me sinto assim, mas eu posso olhar para essa insanidade que às vezes aparece em mim e paciência, né? Não posso fazer mais nada e não sentir culpa, né? Ou me perdoar quando me sentir muito má, quando eu olhar para mim e dizer assim, poxa, mas você é horrível mesmo. A felicidade perfeita seria aceitar isso? Porque a felicidade perfeita é a inocência. É a inocência, é a gente se reconhecer filho e ponto. Então, o que eu quis dizer é justamente não compartimentar, né, fragmentar. Eu já estou fragmentado, separado das outras pessoas e agora eu me fragmento e, como você disse, eu fecho, falo, essa parte de mim eu não gosto, não posso sentir raiva, não é nem isso, assim, não poder sentir raiva, mas saber que o sentir raiva vem de uma escolha anterior à raiva, né, e que, de repente... o que eu quis dizer, assim, que de repente eu sempre sinto raiva, sei lá, em determinada situação, principalmente, vamos falar em convivência com familiares, né, que é sempre crítico para todo mundo, parece que são aquelas pessoinhas que nós escolhemos a dedo, né, então assim, quer começar a sua lição de perdão, começa com aquela pessoa que é mais difícil, né, e aí eu sempre sinto raiva nessa situação, e aí eu crio um condicionamento em mim que me diz, eu não posso conviver com essa pessoa e não experimentar a raiva, porque aí eu vou ser menos de mim mesmo, e de repente também eu não me abro para essa cura. Eu acho que tem que trazer para a consciência, sim, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto tudo isso, deixar isso entrar e acontecer não é represar o sentimento, mas saber que isso que eu sinto decorre de uma escolha lá atrás e que, de repente, em algum momento, eu também estou preparada para escolher de uma outra maneira, talvez não agora, e quando aconteça isso de eu sentir raiva, tristeza, ou seja lá o que for, que eu olhe para mim mesma com amor e diga, nossa, neste momento eu estava com medo do amor. E aí eu posso acolher esse sentimento, mas eu também posso estar aberta a abrir mão disso, para em algum momento não ser a minha escolha mais automática, porque o medo ainda me é mais natural. Eu aprendo isso com você, a olhar para mim e falar desse personagem de um lugar em que eu posso observar o que o personagem está escolhendo, como que ele está pensando, ele quer tudo, e ele não quer esperar, e ele quer tudo rápido, e me dá conta. Ele toma decisões. Me dá conta de que isso não precisa ser assim, que é também um subtítulo, né? Muito bom isso, poder olhar para toda essa confusão e dizer assim, tá bom. Vamos ver se a gente faz isso de forma diferente, olhar de forma diferente. Talvez seja interessante lembrar também que a emoção, ela nunca é referente ao fato que acontece. É sempre a nossa interpretação daquilo que acontece, né? Então, a raiva, ela nunca é a raiva de alguém que te falou alguma coisa, e sim da tua interpretação, né? Da interpretação que você fez sobre aquilo que a pessoa queria dizer. Então, quando você descola, né?
o erro de quem fez errado, quando você consegue descolar, eu acho que e você traz para você essa responsabilidade, né, de brecar uma coisa que pode continuar, que você pode se envolver e você pode cada vez mais se enrolar. Então, quando você traz para você essa responsabilidade de parar com isso, né, parar essa interpretação, eu acho que você também acessa, né, um pouco do seu poder, né, do seu poder interno. Justamente, sempre, né? Nunca é o que está acontecendo lá fora. Até essa situação que eu descrevi, não era. Era uma coisa muito mais profunda e que, de repente, nesse momento eu não acessei ainda. Mas, e isso, da perda mesmo da inocência, da culpa que carrega, que eu preciso desse símbolo lá fora para que eu consiga me sentir daquela maneira. E foi muito bom isso que você trouxe de que está aqui dentro de mim, né? Ô Ju, e se eu ficar sem medo e me tornar bem briguenta? Porque às vezes eu não brigo porque eu tenho medo, mas agora eu tô brigando mais facilmente. E se você brigando não está julgando, e os outros também olharem para você como uma coisa natural, eles vão reagir também naturalmente, sem julgar. Pronto, tá todo mundo feliz, se matando. Porque não é tanto o que eu faço. Aliás, nunca é o que eu faço, é o que eu penso. Não é? Por que eu tô fazendo isso? E se de repente eu acho que é o meu direito pedir alguma coisa e tudo isso, ou, né, eu sei lá. Reivindicar. Tenho direito a tudo, como? Sim, porque como seria, por exemplo, no papel de educador, como mãe, sem interferir em nada na vida da criança. O meu filho, acho que ele ficava 2 semanas sem tomar banho, certeza. Pois é isso mesmo. E não seria justamente o contrário? A gente briga porque a gente tem medo e não ter medo vai fazer a gente brigar. Eu acho que a gente briga para se defender, né? Para se defender de um ataque que você acha que você vai sofrer. Mas até o medo, assim, né? Esse brigar aí que a gente está falando é só, às vezes, o brigar que eu entendi da Ana era aquela coisa do manifestar o que eu estou pensando. Eu acho que eu preciso, nesse momento, reivindicar aquilo lá que é meu, enfim. Né? A gente precisa, às vezes. O que a Tuzita tá falando é com a questão mais primitiva, né, Tuzita? Não, eu falei. Pode continuar. A gente falou aqui sobre a questão de que por que ela não se libera, digamos assim, desse controle de não ser agressiva, por exemplo, né? E nós supomos que, imagine numa situação de que ela se soltasse e ninguém julgasse e os outros reagissem também naturalmente. Aí você vê com a questão de que a pessoa reage com essa agressividade por medo, por defesa, uma coisa. Já precisa de uma coisa mais primitiva de defesa, de espaço, de sobrevivência, não é isso que você quis chegar? Eu entendi, o que a Ana falou foi que se ela não tiver medo e ela começar a brigar, ou seja, brigar não precisa ser as vias de fato, mas significa não ter medo de se expor de toda e qualquer forma, né? Mas se a gente não tiver medo, né? Eu acho que o medo faz a gente falar de forma agressiva ou falar de maneira não amorosa. Porque se você não tiver medo, automaticamente você vai ser amoroso. Porque é o medo que faz a gente não agir de forma amorosa. Porque você pensa que você pode receber uma resposta atravessada, um ataque, né? Então, por isso você já se arma. Mas se você não tiver medo, automaticamente a gente é amoroso, se a gente não se identificar com o medo. Eu sinto isso. Eu sempre ataco quando eu acho que o ataque vai vir
vai vir antes. Aí eu me defendo atacando. Mas quando eu ajo de maneira amorosa, o ataque não vem. Mas eu acredito que esse de maneira amorosa é exatamente como Juliana falou, sendo mãe, é de maneira amorosa, mas é preciso que tenha uma decisão de ser enérgica. Então, semana passada, nós tivemos aqui Fátima, uma amiga nossa, que estava insistindo com algumas questões, e eu senti que é como se eu fosse perdendo a voz. É como se eu tivesse, assim, com uma passividade muito forte no meu maxilar. Eu queria me controlar, eu queria estar sendo lúcida para falar de um lugar que pudesse ser compreendido. Só que no outro dia eu fiquei péssima. Fiquei toda travada na minha parte, assim, do pescoço. Por quê? Porque eu suportei. Você engoliu o sapo. Isso. Então, essa coisa de suportar, eu vi no outro dia que não precisava ser assim. E aí aconteceu uma outra situação, um dia depois, e por causa dessa experiência, eu soltei a voz. Quando soltei a voz, falei de um lugar que era livre. Eu estava livre para falar. Só que, depois disso, eu senti muita culpa. Quem é essa Ana que solta a voz, que é livre, que fala de um lugar em que não tem medo? E às vezes eu fazia terapia e dizia assim, porque sobre esse assunto não tem conversa. E aí o terapeuta falava assim, mas por que não tem conversa? Aí eu disse, não, porque a pessoa fica nervosa, porque a pessoa pode me convencer de que eu estou enlouquecendo ela. E foi um pouco daquilo que aconteceu semana passada. É como se Fátima mostrasse aqui para mim que ela estava fazendo um teste. Até que ponto a minha lucidez, o meu equilíbrio, a minha condição de estar mudando minhas crenças estavam atuando. Eu não gostei disso. Mas, enfim, nós estamos experimentando para nos conhecermos. E quando eu me sinto livre, eu acho bom para mim. Embora depois eu sinto culpa. Mas eu ainda acho, eu sinto realmente que quando a gente fala do lugar do amor, você pode falar qualquer coisa, né? Mas você está falando daquele lugar do amor, da sua consciência mais elevada. E aí você não vai descer das tamancas. Eu também já experimentei muito isso que você falou. Houve um tempo que eu achei que liberdade, né, de que me expressar de maneira livre era ser, desculpe o termo, tá? Era ser porra louca. Falar qualquer coisa para qualquer pessoa e não interessa o que fosse. E com isso eu não só magoava quem estava fora de mim, mas como eu magoava a mim mesma. E aí eu percebi que esse não era não era a minha natureza. A minha natureza é amorosa. Então, é por isso que eu digo, assim, eu acho que a gente pode falar qualquer coisa, mas existe de onde você fala, né? Se você falar do amor, da consciência mais elevada, eu acho que aí o efeito é garantido. Mas assim, é mais fácil falar do que fazer. Eu também eu também tropeço nisso de vez em quando. Mas aí eu volto para o passado e vejo que eu já passei por isso e eu corrijo a minha rota. Eu fico todo o tempo que nem GPS, recalculando a rota. Eu também acho que eu tenho uma natureza amorosa. Acho que tenho. Ponto. Mas e uma coisa assim que eu fiquei pensando, ouvindo a Tuzita falar, né, que às vezes a gente está muito preso no efeito. Então vamos supor, se eu falo de um lugar amoroso, deste lugar amoroso, então a resposta lá fora só pode ser a compreensão daquilo que eu digo. E às vezes não é.
E aí, quando eu não espero o resultado, ou seja, quando eu não tento controlar a situação e eu simplesmente falo sem pensar no resultado, eu falei desse lugar amoroso, não importa se a pessoa vai entender ou não, não falei para ela, na verdade falei para mim, eu estou falando para mim mesmo. Olha, eu tenho essa capacidade de ser amorosa. E sem pensar no resultado, né? Porque eu me flagrei muito nesse negócio de, toda vez que eu falo assim, então o mundo reage assado. Não é, né? Às vezes eu vou falar, quem sempre falava isso, você fala, eu não tenho como controlar o que o outro vai pensar, sentir, falar, reagir, né? Então, para a gente até isso, se a gente for dessa atitude amorosa sem pensar no efeito que vai causar e qual vai ser a resposta da outra pessoa, isso é a insanidade que a gente acha que é comunicação, né? Eu imito alguma coisa que eu acho que vai ter aquele efeito e eu acho que aquela pessoa tem que responder daquela forma e de repente ela não responde, aí pronto, né? Então, para a gente pensar assim a respeito disso mesmo, né? A atitude amorosa gera amor aonde? Aqui na minha mente, eu estando consciente de que eu posso, né? Fazer isso, porque eu já me flagrei muito nesse momento. Nossa, mas eu falei uma coisa tão no meu coração e a pessoa veio com uma faca na mão e aí será, assim, sei lá, né? E aí, será que era mesmo do coração se eu esperei essa resposta, né? E o comportamento não é o que importa. O que importa é o pensamento. E aí só cada um é que vai poder olhar para o que pensou. É por isso que Maria Júlia não falou nada, fica só pensando. Né, Maria Júlia? Oi. Tô só ouvindo, só... É porque o que importa é o pensamento. Exatamente. Está sendo muito lindo ouvir tudo isso. Gratidão aí pelos aprendizados. Você está onde? Que cidade? Em São Carlos também. Ah, que bom, que ótimo. Sim. Muito prazer. Prazer é todo meu. E é muito legal que logo nesse primeiro parágrafo que fala, né, que a gente nunca pode decidir o que quer. Eu estava estudando aqui, aí de repente eu olhei no relógio, daí eu vi o link que a gente tinha mandado, faltava 2 minutos para começar, e eu nem imaginava que ia ter hoje um encontro aqui pelo Zoom, e daí de repente eu já estava no Zoom, já ia começar a acompanhar o estudo, então, tipo, não fui eu que decidi isso, né, já estava tudo decidido. Foi um milagre. Exatamente. A Maju não fala porque, assim como a Deb é o meu símbolo de doçura, a Maju também é o símbolo da amorosidade. Então, ela não fala que é para não assustar a gente, que a gente falou que tem medo do amor, então, por isso que ela não se manifesta. Quer que continue? Eu quero, Ana, por favor. A não ser que sejas sem culpa, não podes conhecer a Deus, cuja vontade é que tu o conheças. Por conseguinte, tens que ser sem culpa. Entretanto, se não aceitas as condições necessárias para conhecê-lo, tu o terás negado e não o terás reconhecido, embora ele esteja em tudo à tua volta. Ele não pode ser conhecido sem seu filho, cuja inculpabilidade é a condição para conhecê-lo. Aceitar o seu filho como culpado é uma negação tão completa do Pai que o conhecimento é varrido do reconhecimento na própria mente, na qual o próprio Deus o colocou. Se quisesses apenas escutar e aprender, o quanto isso é impossível. Não lhe concedas atributos que tu compreendes. Tu não o fizeste. E qualquer coisa que compreendas não faz parte dele. Nossa, esse parágrafo
Tem uma pergunta aqui que me ocorreu enquanto eu estava ouvindo a Ana ler o parágrafo, que é: se fosse anunciado agora na TV, no jornal, no WhatsApp, no Face, que Deus iria na casa de cada um para ter um minuto de conversa, como você acha que você se colocaria diante de Deus? Porque a imagem que veio de mim é de cabeça baixa. Desculpa, pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. E aí Jesus vem e me diz: eu só posso conhecer Deus se eu não tiver culpa. Se eu acredito no pecado, Deus não existe. Ou então ele não é o puro amor. Então, dessa forma, eu só posso conhecer a Deus se eu aceitar que eu não tenho culpa. Então, aqui é legal assim, olha, não foi você, não lhe conceda atributos que tu compreendes. Então, quando eu sinto culpa, eu estou dizendo que Deus é punitivo, vingador, mas isso não é verdade. Imagina se ele viesse agora para sentar diante de você. Como você ia se colocar diante dele? Com honestidade. E alguém pode falar, Ana, depois eu falo a parte do quem. Cara, você falou aí, eu começou a vir umas imagens aqui, eu no quarto, aí chega um cara vestido de branco, e aí Deus bateu na mão dele, abraçar, ofereceu um café, tipo um brotherzaço assim, tá ligado? Aí você falou se não sentir culpa, eu digo, pô, será que eu sou tão evoluído assim pra ver Deus e não achar que ele vem, né, olhar pra mim com um olhar crítico, nem nada. Que legal! O chapa, né? Eu ofereço um café. E aí, Deus. É igual? Da semelhança, né? Muito bom. Bom, eu vou acho que, refletindo aqui mais um pouco agora, acho que esse tratamento seria com qualquer pessoa que chegasse assim. Aí eu acabei de refletir isso agora. Qualquer pessoa ia chegar recebendo bem, oferecendo alguma coisa. Olha que coisa. Sim, porque é o igual, né? Acho que é por causa disso. No mesmo somos uma mente, né? Parte da mente de Deus. Vou trazer aqui uma fala do Ken, que ele fala que esse aqui é um tema muito importante na Sinfonia de Jesus. Ele chama de sinfonia, né? O Ken traz muito essa imagem da sinfonia. Ele fala que, como numa peça, né, de uma música mesmo, que primeiro existe uma contextualização, os instrumentos se apresentam e de repente aquilo vai num crescente, né? Ele fala da música clássica e que de repente aquilo virou toda uma sinfonia e tudo que não se encaixava faz sentido. Ele traz muito essa metáfora, o Ken, né? Então ele fala assim que esse tema é importante na sinfonia e que corrige um erro ao qual os estudantes do curso tendem, que é assim: enquanto eu acredito que eu sou uma criatura individual e separado, eu vou ser culpado, e como eu posso lembrar do Criador sem culpa ou entender a mensagem da inculpabilidade do Espírito Santo? Então, apenas quando eu desfaço a crença na separação, as condições que são as condições necessárias para conhecer Deus, como está colocado aqui no texto, né? Então, eu posso começar a apreciar Deus além do mundano. E aí a voz do Espírito Santo que está me chamando de volta para Ele, né? Então, assim, Jesus pede para não acreditar nas imagens que nós, humanos, criamos para Deus. Então, que é a nossa necessidade de preservar a identidade especial e movida pela culpa, que faz com que nós tentemos trazer Deus e o Espírito Santo ao mundo do especialismo, que é porque Jesus enfatiza a importância do conteúdo sobre a forma. Então, decidir pelo Filho sem culpa de Deus através do perdão das projeções. Então, conhecer o nosso Criador, que é o conteúdo por trás de toda forma, então vai ser inevitável.
Bruno, também não ouvi sua voz direito hoje. Nossa, eu tô anestesiado aqui, eu tô só curtindo e pensando no momento presente aqui e tá muito forte. Eu tô meio... Mas eu tô acompanhando, tô super acompanhando aqui. Mas é que a reflexão de vocês está tão boa que não tem nem o que falar. Você tá sem culpa, né? Conte direito isso pra gente. Tá no amor. Tô brincando, Bruno. Nossa, mas tô total, assim, quando a Ju falou sobre o isso aqui agora, aí foi muito isso, tipo, puxar uma cadeira e perguntar e falar, putz, tá te procurando faz tanto tempo. Aí ele vira assim e fala, pois é, eu também. Muito doido. Uhum. Continuamos, Ju? Continua, por favor. A tua tarefa não é fazer a realidade. Ela está aqui sem a tua participação em fazê-la, mas não sentir. Tu, que tens tentado jogar fora a ti mesmo e que valorizaste tão pouco a Deus, ouve-me falar por Ele e por ti. Não podes compreender o quanto o teu Pai te ama, pois não há nenhum paralelo na tua experiência do mundo que te ajude a compreender isso. Não há nada na terra que possas comparar a isso, e nada do que jamais sentiste à parte dele se parece com isso nem de leve. Não pode sequer dar uma bênção em perfeita gentileza. Poderias conhecer aquele que dá para sempre, que nada conhece exceto o dar? Nossa, eu fiquei, quando eu vi esse parágrafo, eu fiquei pensando nas nossas referências de amor, né? Nós usamos tanto esse eu te amo, e o que isso significa para mim? E o que ficou muito forte assim para mim nesse último mês, que eu me dei conta, é que para todo o amor que eu sinto, existe um porquê. Então eu olho para as pessoas e penso, eu te amo por quê? E aí eu podia enumerar diversos motivos aqui com as pessoas que estão aqui. Eu te amo porque você é assim, 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 né? Mas aí quando eu me dei conta de quando eu falo eu te amo porque eu não entendi nada, e aí ele fala, você nem sabe o que é o amor, e aí eu tenho que concordar com a Tuzita, assim, a gente não sabe, tá aprendendo mesmo, né? Então, tentar trazer Deus aqui para essa nossa realidade insana do sonho. E se eu, assim, eu ficaria muito feliz já se eu conseguisse pensar que eu não sei nada. Eu acho que quanto menos a gente quer, mais a gente ama. Amar sem esforço, né? É de graça, né? Nossa, eu me senti inspirada aqui. Depois, no final, eu queria ler um trecho do livro do David, que é maravilhoso. É a última parte desse livro que vai sair agora, que eu vou levar para Salvador, mas no final eu vou ler ela para vocês. Até ele traz essa experiência de Deus, é muito bonito. O que eu achei curioso nesse parágrafo aqui é que, por mais que a gente fale que sinta um amor enorme, né? Não chega nem perto do amor verdadeiro. Não chega nem perto do que é essa vastidão do amor de Deus, né? E aí não tem como conhecer, só dá para ter um gostinho.
Concordo plenamente, cara. A gente está nessa casca aqui que impede que a gente tenha isso. Infelizmente. Quando você, por mais que você ajude o próximo, por mais que você seja um cara que se doe praticamente completamente, se tiver numa fila com 5 pessoas e 5 maçãs numa cesta, você vai pegar a melhor para você. Infelizmente. Pois é, o que eu entendo por amor tem sempre a ver com o reforço do meu ser individual, né? É o ser individual que é a barreira do amor completo, né? Isso, e eu amo porque você reforça o meu ser individual. Você me diz que eu sou especial. Exatamente. E no momento que isso se afasta, né, do eu, aí o amor fica meio, será, né? Será que eu devo dar a minha casa para o outro morar e eu ir para a rua? Não, eu não. Então vamos lá no 9. Que beleza. Eu também, eu tô sentindo uma coisinha aqui dentro. Deu um medinho de tanto amor. As crianças do céu vivem na luz da bênção de seu Pai, porque têm o conhecimento de que são sem pecado. A expiação foi estabelecida como um meio de restaurar a inculpabilidade nas mentes que a têm negado e assim negaram o céu a si próprias. A expiação ensina-te a verdadeira condição do Filho de Deus. Ela não te ensina o que tu és, nem o que é o teu Pai. O Espírito Santo, que se lembra disso por ti, meramente te ensina como remover os bloqueios que se encontram entre tu e o que tu conheces. A sua memória é a tua. Se te lembras do que tens feito, não estás te lembrando de nada. A lembrança da realidade está nele e, portanto, está em ti. Isso aqui volta para aquela parte do curso, fala, né? Você não está aqui, esse livro, o curso não tem a finalidade de te ensinar o que é o amor. É só você tá te mostrando e tá te dando ferramentas para que você tire os bloqueios para a consciência, para a manifestação desse amor. Então, eu não preciso criar o amor. Às vezes eu acho que eu estou querendo criar o amor. Ele já existe. E eu tenho tanto medo do amor porque eu acho que ele é uma ameaça para o meu ser individual. E, no entanto, a expiação fala, olha, nada aconteceu, você ainda está na mente do seu pai. Mas como assim nada aconteceu? Eu nasci, cresci, sofri. Continuo por conta do tempo, Ju. Alguém quer comentar alguma coisa desse parágrafo? Não, pode continuar. Os que não têm culpa e os culpados são totalmente incapazes de se compreenderem mutuamente. Cada um percebe o outro como a si próprio, fazendo com que ambos sejam incapazes de se comunicar, porque cada um vê o outro de um modo diferente do que vê a si mesmo. Deus só pode comunicar-se com o Espírito Santo na tua mente, porque só Ele compartilha o conhecimento do que tu és com Deus. E só o Espírito Santo pode responder a Deus por ti, pois somente Ele conhece o que Deus é. Tudo mais que colocaste dentro da tua mente não pode existir, pois o que não está em comunicação com a mente de Deus nunca foi. Comunicação com Deus é vida. Nada que esteja fora dela existe de forma alguma.
que ele toca no aspecto da comunicação, né? Então, a comunicação não acontece entre aquele que se vê culpado e aquele que se vê inocente, porque cada um vê o outro como a si mesmo, e ao mesmo tempo eles se veem diferentes. Deus se comunica só com o Espírito Santo na minha mente, e isso é comunicação. E tudo que não é do Espírito Santo não é real e não existe de forma alguma, né? Então, trazendo aqui uma parte do Ken, ele fala assim: se eu sou culpado, eu projeto a minha culpa no outro. E aí eu vejo da mesma maneira, apesar de conscientemente acreditar que eu sou sem culpa, e aí eu penso que eu fui bem sucedido em passar minha culpa para o outro. Mas da mesma maneira, quando eu me lembro da minha verdadeira inculpabilidade, eu não posso fazer outra coisa a não ser ver os outros sem culpa também. E aí, então, a comunicação entre eles é impossível, porque a inculpabilidade e a culpa são pensamentos mutuamente excludentes. Então, eles não podem coexistir. E isso cumpre a meta do ego de proteger a si mesmo da expiação. Então, o medo real do ego é que nós nos lembremos da nossa identidade como filho de Deus. Ele tenta quebrar a comunicação que só acontece através da mente certa e do espírito. Então, o ego fez com que nós acreditássemos que nós podemos nos comunicar através dos corpos, verbal e não verbalmente. Veja, parece que para a comunicação fluir eu preciso de um aparato sempre, né? Ou eu preciso, se não for o meu corpo, né, como eu estava dizendo dessa questão da distância física, então eu preciso de algum aparelho, né, eletrônico para que eu consiga me comunicar, porque eu acredito que comunicação é algo que ocorre entre dois corpos. E aí o Ken coloca, né, que a verdadeira comunicação é vida, que é apenas o espírito. E quando o ego quebra a comunicação com o Espírito Santo através da dissociação, ele reforça a nossa escolha pela morte. Então ele inventa um mundo e um corpo para expressar essa escolha, assegurando que nunca nós vamos conhecer o que é vida. E o que o ego chama de vida, o curso coloca, né, que não passa de uma paródia ou um travesti da criação de Deus. Assim como esse amor que nós buscamos através do especialismo. Continuo sem saber nada. Um minuto de silêncio aí para refletir aí. É muito isso mesmo, né, Ju? Porque lá no outro parágrafo que ele colocou, que não tem como saber, né, o amor de Deus, não tem como ter dimensão disso. E aí, conforme a gente foi lendo os parágrafos seguintes, me veio justamente essa questão, né, dessa pegadinha que o ego coloca, porque a gente sempre acaba olhando as pessoas, falar, ah, não, eu te amo, aí tem essa coisa do porquê, né, esse porquê nem devia passar pela mente, e aí vem essa coisa do porquê, falar, ah, não, eu te amo porque você é mais próximo, porque isso, que aquilo, e olha como que é malandro o ego mesmo, né, ele mascara essa coisa através do que a gente acredita ser o amor, e não passa nem perto do que é o amor. Ah, não, eu te amo e tudo mais. E aí, quando vai ver, o ego tá ali só, ah, seu besta, você tá acreditando que é amor, ó. E nem é. Muito doido isso. Até porque, com o tanto de culpa que a gente tem, o ego precisa ter um senso de bondade. Nós acreditamos que o ego é Deus. Então ele fala, então, de vez em quando, eu faço uma caridade, igual o outro Bruno trouxe. Ah, eu faço uma doação, eu dou meu tempo, até porque eu preciso desse senso de que eu estou fazendo uma coisa boa. Se ninguém quiser falar mais alguma coisa, eu queria ler uma parábola que se chama Parábola do Perdão, o fim da busca, que é o último capítulo, são as 2 últimas páginas do livro do David. Alguém quer falar alguma coisa? O nome do livro? O nome do livro é Lembrar-se de Deus através de um curso em milagres. Ótimo, maravilha. Então, eu vou ler aqui. Eu queria só falar, porque eu estava aqui refletindo comigo, né? O curso fala
fala bastante sobre culpa, né? E ele fala que a gente não é culpado, né? Mas que a gente erra, né? Nós somos sem culpa, mas a gente comete equívocos, comete erros, né? Então, entre erro e culpa, o erro é muito mais leve, né? Agora a gente também, eu fiquei pensando aqui comigo, né? Por que é tão difícil me sentir sem culpa, né? Existe algum ganho em me sentir culpado? Então, eu acho que isso é alguma coisa que talvez a gente tenha que refletir. Por que é tão difícil abandonar a culpa? Porque talvez exista um ganho secundário, né? Que inadvertidamente eu possa pensar que eu estou ganhando muito mais em me sentir culpada do que me sentir sem culpa. Então, só para refletir sobre isso, eu vou tentar, eu vou refletir. O que eu ganho, né, em manter a culpa em mim? Em manter esse pensamento de culpa? Porque deve ter alguma coisa, com certeza tem. E aí, refletindo sobre isso, talvez fique mais fácil abandonar, né, e deixar para uma coisa mais leve. Equívoco e não culpa, né? Erro e não culpa. Erro tem correção, né? Quando você se sente culpado, é muito mais difícil. Eu estava ouvindo você falar e eu pensei assim que se eu sou culpada, Deus e o amor não são reais, Deus não é real, o amor não é real e o meu ser individual é muito real. Porque eu pequei, eu me separei, a minha historinha é real, o meu sofrimento é real, a minha alegria é real, os meus amiguinhos mais queridos são reais. Isso só é possível se eu for culpada. E quando penso sem Deus, eu sou culpada. Né? Porque quando eu penso com Deus, eu não estou na separação. E o treino da mente para ser feito esse. Não há como entender isso. Acho que a gente precisa treinar. Mas podemos ouvir quando você quiser, viu, Ju? Estamos aqui. Então vamos lá. Como eu disse, o livro é Lembrar-se de Deus através de um Curso em Milagres, do David Hofmeister, e se chama A Parábola do Perdão, que é o fim da busca. Olha que alívio. Então ele começa dizendo assim: o perdão é a maneira de estar no milagre, onde todas as perguntas são respondidas. Esta bela parábola, contada por Hugh Gale Prater em Reflexões para Casais, expressa isso bem. Havia um buscador que foi ter com Deus e disse: você me disse que meu treinamento está quase completo. Você diz que estou quase pronto para deixar o mundo da forma e entrar em nosso reino celestial. No entanto, você, que é amor, não me deu nenhuma instrução nos caminhos entre um homem e uma mulher. Sim, meu filho, disse Deus. Essa é uma questão que o entristece. No entanto, você a vê claramente? E como ele tinha sido treinado, o buscador foi para o silêncio e ficou lá por algum tempo. Logo depois, ele disse: eu tenho muitas perguntas que me entristecem. Devo casar-me ou ficar sozinho? Se eu estou sozinho, devo ser celibatário? E se devo casar, devemos ficar sozinhos ou ter filhos? E se eu tiver um cônjuge e filhos, eles se juntarão ao trabalho que você me deu? E se eles devem se juntar a mim, o que devo fazer se eles se recusarem? Sim, meu filho, disse Deus. Você poderia fazer essa e outras 1000 perguntas. No entanto, você não enxerga uma única pergunta por baixo de todas as outras? Mais uma vez, o aprendiz tocou o silêncio, e desta vez ele permaneceu quieto por um longo tempo. Consciente, ele disse: eu acredito que a única pergunta que eu tenho é: eu estou sozinho? E Deus disse: você viu bem, você viu a única questão que existe. O mundo do qual você está prestes a ascender era meramente esta pergunta. Ainda assim, o buscador não riu. Então, Deus disse:
Talvez, meu filho, você ache que não sabe a resposta. O buscador disse: será que existem pensamentos que você pode me dar para responder às muitas pequenas perguntas que nascem desta única? De fato, há muitas, enquanto você acredita que o um é muitos, disse Deus. Mas todas elas são respondidas na única resposta. E então, Deus falou para o buscador de dentro das profundezas do amor. Você é um milagre que você deve executar. E sempre que você parecer falhar nesta função, você vai se sentir sozinho. E por essa escolha, você vai abster-se de toda a vida, toda a verdade, toda a realidade. Você vai saber quando tiver lembrado a sua função através do amor que supera o julgamento e o desejo, pois o milagre é a sua função. Para ser o reflexo do meu amor e então ver o nosso Espírito Divino como tudo o que existe, dar amor facilmente e assim recebê-lo facilmente. Nada que você diga ou faça no mundo terá qualquer significado sem amor. Amar é estar no meu coração radiante e, portanto, dentro dos corações dos menores e dos maiores dos meus filhos. Porque quando você está no meu coração, você não olha através das falhas de seu irmão. Você não olha através deles, ou sobre eles, ou em torno deles. Você olha para dentro de mim, pois apenas no meu coração você vai reconhecer o pulso que flui através de toda a criação. Neste mundo, você será tentado a acreditar que para amar alguém, você primeiramente deve amar a todos. No entanto, eu o digo agora que você deve perdoar um irmão antes que você possa amar a todos, pois há apenas um. Não importa se você parece ter um cônjuge ou não ter nenhum, pareça ter filhos ou não os tem, pois este irmão que você perdoa é cada criança, mulher e homem que você olhar. Porém, até que você trate pelo menos um irmão como você seria tratado e reconheça que o seu coração é o seu próprio, você vai parecer andar sozinho no espaço e no tempo e sonhar com a morte. Você parecerá pensar em ferir seu irmão e sonhar em feri-lo. No entanto, quando você finalmente despertar para quem é o seu irmão, você vai despertar como um em mim. Nesse instante, você voltará para casa, e eu vou cantar para você a canção eterna da felicidade, pois você é meu filho e não há nenhum outro. E eu vou embalá-lo para despertar para a vida em mim. Você que é minha alegria e o meu significado e minha realização. Eu mantenho um lugar na eternidade para você, onde nós habitamos como um. Eu em você e você em mim para sempre. Conheça o amor e você saberá que você nunca está sozinho. Glória a Deus pelo amor eterno. O perdão é sempre um presente para o nosso ser e por isso o perdão não tem preço ou custo. Sem palavras, Ju. Apesar de ser repetido, é lindo, né? Eu mesma disse, né, que o livro todo é para dizer isso. É. Exatamente. Vamos poder hoje ter uma noite maravilhosa. Que bom que eu atendi o chamado. Perfeito, querida. Agradecemos de coração por esse momento.